Senhor, que de vez em quando levo a palavra, mas eu gosto mais de estar por trás dos bastidores, dando estudo bíblico e fazendo o trabalho de Deus. Mas, como o Espírito Santo usou para me chamar, estou aqui. Eis-me aqui. Eu sou natural de Sergipe, como o irmão me falou. Tenho já vários anos que estou aqui, há mais de 50 anos. Cheguei aqui em 1966. Aceitei a Jesus como Salvador em 1968 para 69 e fui a primeira adventista na família. E depois veio a minha irmã Marlene e outros irmãos. Meus pais aceitaram também a Jesus como Salvador, minha mãe nos momentos de lucidez dela, e meu pai se preparando para o batismo veio a falecer, mas com certeza estarei com ele lá na Canaã Celestial. Estaremos. E tenho também três filhos, meus filhos também da mesma fé, casaram com cônjuges também da mesma fé e perseveram, né, na fé, junto com com as suas famílias. Meus netos, tenho sete netos, mas tem dois que estão frios na fé, mas eu creio no poder de Deus que eles retornarão para os caminhos do Senhor. E é isso, meu irmão. Estamos aqui, eu sou anciã e diretora do departamento de ASA. Pela graça de Deus, a gente vai levando, né? E agradeço a Deus por esta oportunidade. Vamos lá. Nós aqui, vou ver uma introdução, ler aqui uma introdução para vocês, que em 9 de março de 1934 nasceu Yuri Gagarin. Ele se tornou o primeiro homem a estar no espaço. Contornou a Terra em 1961, em abril de 1961. E ele se tornou instantaneamente um herói nacional e uma celebridade internacional. A história de Gagarin foi contada em todo o mundo. Ele era soviético. E na União Soviética foi um orgulho da nação, né? Por esse homem ter ido ao espaço. E logo todo mundo contou a sua história, né? Foi contada por todo mundo. E numa sala de aula, uma professora o exaltava, o voo dele, a aparente ausência de Deus também no espaço. E ali uma criança levantou a mão quando essa professora estava exaltando, né? O voo desse astronauta e a aparente ausência de Deus no espaço. E essa criança levantou a mão e disse: Professora, o meu Deus estava mais acima, mais acima. E essa história vai ser contada quanto a história de Gagarin for contada, a história dessa criança também será contada. E então, Deus trabalha por meio de testemunho de seus filhos. E nessa reflexão espiritual, vamos analisar também o testemunho da menina cativa, que morou na casa de Naamã, né? O comandante do exército da Síria. Então, vamos ver 2 Reis 5. Vamos lá para 2 Reis, verso 5, de 1 e 2, que diz o seguinte: Naamã, Segunda Reis, capítulo 5. segunda Reis, capítulo 5, verso 1 e 2 a princípio. Vamos ler. Dá um tempinho para vocês acharem. Então diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria e era ele herói de guerra, porém leproso.
Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, nós vemos que, embora ele era um comandante, uma celebridade, um homem importante do exército da Síria, mas ele era leproso. Então, o verso 2 diz assim: Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aí, no verso 3 diz assim: Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria a sua lepra. Então, essa menina escrava, ela detectou um problema ali na casa, né? Embora do glamour, dos banquetes que eram oferecidos, o seu senhor era leproso. Ela era uma criança, uma menina, mas na circunstância que ela se encontrava, ela poderia pensar assim, alegrar, né? Porque aquele homem ele ia morrer qualquer dia, estava recebendo o castigo merecido por ter a capturado, poderia ter palavras vingativas contra o seu senhor, né? Mas aquela menina, ao mencionar ali o profeta que poderia curá-lo, né? Poderia fazer algo por ele, restaurar a sua saúde. Essa menina deu um testemunho maravilhoso. Ela não desejou o mal do seu senhor, né? E ela revela algumas coisas aqui. Aquela menina, embora na condição de escrava, ela havia encontrado o perdão, a paz, a cura em sua alma. Ela via Naamã, o poderoso comandante militar, como uma vítima e que necessitava da intervenção de Deus para ser curado. Então, aqui no verso 4 diz o seguinte: Então Naamã, no verso 3, já lemos o verso 6. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então ele foi ao seu superior e falou essas palavras: Assim, assim. O que está explícito na expressão assim, assim? Ela podia, ela pode ter falado do ocorrido com ela, com Elias, né? Ela pode ter falado, ela pode ter mencionado. O que está implícito aqui foi o testemunho que ela deu do que aconteceu lá, né? No Monte Carmelo com Elias, de como Deus operou na ressurreição de mortos por meio do profeta, de milagres divinos operados por meio do profeta Eliseu, e entre outros. Seja qual for o, o que for que a pequena doméstica tenha dito, seu testemunho foi compartilhado com o rei Pinhadad, o pagão rei da Síria, que ouviu falar do poder de Deus de Israel. Palavras, uma vez proferidas, não têm retorno. Um testemunho gracioso e fiel, uma vez expresso, pode repercutir na sociedade e chegar às altas instâncias, alcançando os líderes nacionais. Aquela pequena menina cativa nunca chegou a conhecer pessoalmente o rei da Síria, mas seu testemunho cheio de fé chegou a ele. Então, nós vemos aqui, agora vamos para o verso 7. Tendo lido o rei de Israel, né? Porque ele levou essa informação para o rei da Síria, né? E o rei da Síria, então, preparou uma carta para o rei de Israel, né? Para que ele levasse essa carta e recomendando o Naamã para que ele fizesse alguma coisa. E tendo lido o rei de Israel aqui no verso 7,
a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então, Eliseu, ouvindo isso, né, no verso 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então veio Naamã, né? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou, vamos continuar lendo, o mensageiro dizendo: Vai-te e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, se indignou muito, né? O orgulhoso comandante, ele pensou que o próprio Eliseu viria, né? E, e clamaria a Deus, receberia ele, né, como uma autoridade, e então ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora o verso 12 diz assim: Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas? Então ele viu que lá na Síria tinha uns rios limpos, cristalinos e tudo, e as águas ali desse lugar, né, aqui, ele achou que não era igual os rios de lá, cristalinos, né? Poderia lá ele se banhar e ficar melhor, né? Porque as águas aqui, as águas de lá eram melhores do que as águas de Israel. Porém, não poderia lavar ele, né? Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa que fiz, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo? Então ele desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Então, depois ele voltou, né? Ao homem de Deus, voltou com a sua comitiva e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, do teu aceites um presente do teu servo. Então, veja bem, nós vemos aqui o exemplo de uma menina que esteve ali cativa, foi levada do seio da sua família para a casa desse homem, e ali o coração dessa menina foi tão bondoso, porque ela encontrou o quê? A paz, ela encontrou o perdão, porque se ela não tivesse encontrado o Deus que ela servia, ela não teria feito isso. Ela poderia desejar o mal para seu Senhor. Mas nós vemos ali que essa menina, ela foi uma menina que não desejou mal e entendeu que esse homem precisava de cura, né? Que o seu Senhor precisava de cura, né? Então, diante desse testemunho, nós vemos que quando seus filhos, os filhos, as crianças, os pais têm o cuidado de ensinar o caminho que deve andar aos seus filhos, ensinar o Deus que eles servem, que é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, nós vemos que nossas crianças, elas aprendem cedo a perdoar, a ter o perdão, a compreender as situações e a querer ajudar o seu próximo. Então, nós vemos aqui que Naamã entendeu e compreendeu e aceitou o Deus de Israel, né? Então, aqui o que diz na conclusão é o seguinte: o meu Deus vive acima
do espaço onde aquele menino, aquele é, astronauta tinha ido. Ele falou para a professora: O meu Deus vive acima, acima desse espaço, do lugar que esse astronauta foi, né? E a menina cativa, ela foi uma menina. Essas duas crianças têm em comum o quê? Em comum que foram criadas em famílias tementes a Deus. Ambas as famílias viveram em uma época bastante ímpia nas sociedades em que ambas as famílias viveram. A adoção, a adoração a Deus era suprimida. Ambas as famílias viveram em uma época em que pais tementes a Deus tinham desculpas para não nutrir o temor de Deus em seus filhos. Ambas as famílias levaram a sério as responsabilidades que lhes foi dada por Deus para conduzir seus filhos no temor do Senhor. Então, nós vemos aqui que quando nós pais temos o temor de Deus e ensinamos nossos filhos o temor do Senhor, a obedecer, a ser perdoadores, né? Crianças que saibam perdoar, que não sejam vingativas, né? E que a responsabilidade é muito grande para nós pais. E hoje em dia está havendo muita dificuldade dos pais ensinar os seus filhos. Então, nós temos que atentar para quê? Para a palavra de Deus, onde tem muitos exemplos aqui. Nós lembramos também de José, que foi um menino levado cativo. Veja os ensinamentos que ele recebeu do pai, dos pais, não é? A mãe por pouco tempo, mas o seu pai ensinou muitas coisas boas para José, principalmente o perdão, né? Saber perdoar como ele perdoou seu pai, perdoou seus irmãos, e foi uma bênção para aquela nação. E foi um exemplo para todos nós. E também nós lembramos também de Daniel e os seus três amigos, né? Veja a situação em que ele se encontrava no palácio do rei, quando foi apresentado aquele banquete, eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Então, são vários exemplos que nós temos na palavra de Deus e foi deixado para cada um de nós. E nós, como pais, como mãe, nós devemos seguir esse exemplo de ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, essa é a pequena mensagem que eu deixo para cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. A brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume
amém. Que você e eu sejamos testemunhas vivas, cartas vivas, né, irmã Daci? Como o apóstolo Paulo fala, que a sua vida, que a minha vida, que a nossa existência seja um testemunho por onde quer que passarmos. Não tenha medo de ensinar a verdade para os pequenos. Eles serão instrumento de Deus. Em um momento certo, Deus usará cada um deles. Não fará nada, porque se não aprendeu, como diz o apóstolo Paulo, como pregar, se não tem quem pregue. Então, que você e eu, com sabedoria, possamos testemunhar desse amor maravilhoso. Irmã Daci, nós agradecemos a mensagem. Muito obrigado por estar aqui conosco, pela sua disposição em trazer a palavra de Deus para nós nessa madrugada. Deus, assim, na sua infinita bondade e misericórdia, continue cuidando da senhora, dos seus planos, do seu esposo, irmão Carlos, que há um bom tempo já vem enfrentando uma luta aí, né, irmã? Mas o Senhor é contigo, irmã Daci. A nossa gratidão pela sua disponibilidade em estar conosco aqui. Suas palavras finais e a sua oração, minha irmã. Deixa eu abrir seu áudio aqui, que está fechado. Pronto, irmã, pode abrir. Oremos então, irmão. Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade, que o Senhor cada vez mais capacita os seus filhos. Eu reconheço que preciso do teu Santo Espírito cada dia para me conduzir no caminho, para me ensinar, para que eu vença essa dificuldade de falar em público. Meu Senhor, o Senhor sabe o que vai no meu coração. Pai querido, eu peço encarecidamente que nós, como pais, avós, que nós possamos ter sabedoria para ajudar as nossas crianças, ensinando o caminho que conduz à vida eterna, amando-as e sabendo como lidar com cada uma delas. Porque o tempo em que nós vivemos é muito difícil. As distrações da tecnologia faz com que as nossas crianças fiquem mais atentas para os celulares, os computadores, e isso tira o tempo de estar aprendendo do Senhor Jesus. Pai querido, vá com providência na vida de cada um, cada família, todas aqui também representadas e ao redor do mundo, Senhor. Tenha misericórdia, que estamos chegando nos momentos finais da história deste mundo e o inimigo das nossas almas quer tirar Deus da vida das pessoas. Tirar a esperança, a confiança de que em breve Jesus voltará para nos tirar desse mundo de violência. Mas temos um Deus maior que está no controle de tudo. Então, que nós nos apeguemos a Ele com todas as forças, para que não possamos sair do caminho que conduz à vida eterna, mas que nós possamos continuar firmes e levando outros para o teu reino. E nós te agradecemos, Pai, pela madrugada com Deus, por estar aqui na madrugada buscando o seu poder para vencer as lutas e as dificuldades. Vá com providência, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui e aqueles que não puderam estar. Venha com providência nesse dia também, que é desconhecido para nós. Te rogamos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Que a paz e a graça do nosso maravilhoso Deus repouse sobre a vida de todos vocês ao longo da jornada desse dia, um dia de preparação, para quando o sol se declinar um pouco mais lá à frente, você e eu já estejamos com alegria recebendo o sábado do Senhor.
Fiquem todos na paz. A gente se encontra amanhã, 5 horas da manhã, na família Eide, com o nosso pastor Edson Louro. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.